Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui. A gente estava marcado para as 14, né? E estava dando um tempo aí para o pessoal chegar. A minha fala ela vai ser breve. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, em especial aos funcionários da Voi e o pessoal aqui da Anshan, que organizou tudo, o pessoal da limpeza, enfim, deixou tudo organizado aí para a gente. A gente tem hoje aqui 20 pessoas que vieram de Campina Grande, Maceió, pessoal aqui de Recife da Executiva, comissário de bordo, controlador, professor, quer dizer, para a gente é um reconhecimento muito grande. Eu estou organizando esse momento hoje com o comandante Sandro, já tem quase um mês que eu liguei para ele, e a gente sabe também que a agenda dele não é tão fácil, e tê-lo aqui com a gente, somente para a gente da Voi, é um reconhecimento muito grande do trabalho, né? E uma pessoa que tem experiência é daqui de Recife, né, Sandro? E vai trazer aí bastante informação, que é o que a gente precisa. Antes desse primeiro momento aqui, a gente estava conversando lá atrás e conversando sobre a importância da gente ter informação nesse mercado competitivo que a gente está. Bom, para eu não me estender muito, o que é que eu queria falar para vocês? Aqui vai ser o roteiro do nosso trabalho hoje. Então, essa abertura vai durar uns 10 minutos. A palestra do comandante Sandro deve durar algo em torno de 40 minutos. Depois a gente vai fazer um momento aqui para debate. Na organização do evento, ele citou o quê? Que prefere justamente esse momento mais descontraído, porque às vezes a coisa meio engessada, ela afasta muito, né? Beleza? Do trabalho da Voi Consult, para quem ainda não conhece, a gente entrou no mercado em 2014 com credenciamento com a ANAC, que demorou um pouquinho para sair, que foi com a primeira empresa. Oportunidade de mercado, a gente estava no mercado muito restrito, e na verdade isso não é bom para ninguém, né? Então a gente está aqui pelos tripulantes. Então, de lá para cá, novas escolas, novas oportunidades, novas empresas dando oportunidade de contratação, tá? Então tudo vem de uma oportunidade e a gente tem que pegar. Já em 2015, com a ideia da Voi Consult, eu posso até pular um pouco dessa parte e já falar por fotos. Eu estava conversando com o Sandro, em 2015, eu fui convidado pelo coordenador da escola Fazer Crescer para falar sobre aviação com essa galerinha aqui. O que é que me chamou a atenção? A pouca idade e perguntas muito interessantes, assim, sobre segurança de voo, sobre fatores humanos na aviação, eu até achei interessante. E ali eu vi que a gente precisava implementar nesse mercado momentos como esse aqui, que trouxesse informação para quem quer ter, né, e quem tem... Porque, na verdade, a aviação não é só voar, ou como piloto ou como comissário. Está aí o comandante Sandro como exemplo, gestor, enfim, tem tanta possibilidade. Aqui foi uma véspera de feriado, 7h30 da noite, chovendo. A gente não esperava que viesse ninguém. Porque, imagina, Ilha do Leite, no deserto, e pessoas vieram aqui, teve gente de Surubim, gente vindo de fora. O foco era comissários. Ana palestrou, em seguida palestrou um comissário da TAM também, da Latam, ou melhor, que tocou em assuntos relativos à seleção, qual é o perfil ideal do comissário de bordo e etc e tal. A palestra de Sandro hoje também vai ser direcionada não só para piloto, mas comissário, enfim. E esse foi o último momento que a gente fez aqui, né? Inclusive, tu está sentado no mesmo lugar, né? Eu estou te vendo. E aí, foi um momento bem interessante, né? Foi muita dúvida aí que o pessoal tirou. E eu posso falar, assim, por todo mundo aqui, viu, Sandro? Aí eu vou falar em nome de todos, que tê-lo aqui é uma grande alegria. Sandro é impressionantemente querido por todos. Além de um grande profissional, um excelente ser humano e que vai contribuir para esse encontro nosso aqui. A gente tem que pegar, de fato, as informações, absorver mesmo, porque vem coisa boa por aí, tá? E as empresas contratando com menos horas, né? Lá vem a Gol, teve a Latam, tem a Azul, enfim, o mercado é cíclico, né? E a gente tem que pegar essa onda subindo, né? Porque uma hora ela desce, é um fato. Foi em Caruaru, eu vim para aqui com 16 anos, não tenho ninguém na minha carreira da área da aviação, mas resolvi ser piloto muito cedo. E quase tudo que consegui na minha trajetória foi por amizade. Tenho um ciclo de amizade muito bom e sempre fui muito ajudado. E a gente na aviação, a gente cresce de mão dadas com aquele que também está querendo seguir. Então, a gente concorre um com o outro, mas de mãos dadas, um ajudando o outro em cada momento, eu acho que a gente é mais fácil a trajetória. Eu comecei em 86,
e aí fui tirando as carteiras e fazendo hora, e isso que todo mundo já está super calejado aí. E em 96 eu entrei na TAM, na época era TAM. Entrei de comandante de Caravan. E fiquei 1 ano e 2 meses de comandante de Caravan e fui voar o Fokker 100. Voei 4 anos, copiloto de Fokker 100. Depois fui para comandante de Fokker 100 e voei 3 anos e meio comandante de Fokker 100, então totalizei 7 anos e meio voando 100. Aí fui para o A320, voei 4 anos comandante de A320. Aí fui para o A330, fiquei 8 anos e meio voando comandante de 30. Aí fui para o A350, voei 8 meses ele. E aí veio a crise de 2016, 4 aviões nossos foram para o Catar. E aí a gente teve que reduzir o quadro de tripulantes no equipamento. Aí eu fui para o 77, fiquei 1 ano voando 77. E agora voltei para o A350, estou nele de novo. Aí alguém perguntar, bom igual Airbus, né? Agora que você voa os dois, qual que é o melhor? Os dois são muito bons, não tem... Cada um no seu quadrado, os dois são muito bons, mas são muito diferentes. Hã? O avião começa a... E nesse período eu tive algumas oportunidades, também fora do voo, na empresa. Graças a Deus tive algumas oportunidades que eu peguei. Eu trabalhei na implantação do Flight Standard da empresa em 2006. Então implantamos o setor, depois eu voltei para a rota. E há 5 anos atrás eu fui convidado para ser o coordenador da frota A330. Depois veio o processo de desativação do avião, eu fiz a implantação do A350, nisso tudo eu fiquei 2 anos. E eu fui convidado para assumir a gerência da frota widebody toda. Então hoje o 77, o 50 e o 767 estão comigo. E tem o Euler, que também é de Recife, então a aviação pernambucana é muito forte lá. Ele é o gerente da frota do Narrowbody. Então essa é minha trajetória aí na empresa e eu não sou uma exceção, não me tenham como uma exceção. O Nordeste ele tem uma safra muito boa de pilotos e todos com nomes super bem conceituados no mercado da aviação comercial e de executiva. Então, quando vocês acharem que o fato de estar aqui no Nordeste tem algum empecilho ou é mais difícil, talvez você não esteja lá em loco, onde as coisas acontecem um pouco mais rápidas quando o mercado aquece. Mas não tenham o Sandro, que saiu de Recife, como uma pessoa que é uma exceção. Eu não sou exceção. Tem muita gente boa lá. E especificamente aqui de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, a Bahia, cheio. Eu diria que é um percentual bem alto. Assim. Então, eu estou 22 anos na Latam, que a minha formação fora o voo, eu sou formado em administração, vim fazer faculdade quando eu já era da Ponte Aérea. Nessa época que eu estava fazendo a implantação do Flight Standard, eu comecei a sentir uma carência na minha formação. Comecei a achar que eu tinha atingido um nível de estabilidade, que o sistema iria me levar se eu não fizesse nenhuma bobeira, mas que tinha algo faltando. E aí eu resolvi fazer faculdade, fiz. Não é fácil fazer uma faculdade no voo, é bem complicado. E fiz presencial, obviamente faltando, e vai e pede favor para o professor e apresenta trabalho para compensar a falta, mas fiz. A gente tem que ser um bom profissional na nossa área, mas a gente não pode buscar uma formação só para ser aquilo. Tem que ser um pouquinho mais. Faça com que essa inquietude em vocês não seja algo ruim. Meu sonho seria entrar como comissário numa grande empresa e ser comissário. Putz, ótimo, corra atrás do seu sonho. Vai conseguir, vai dar certo. Para alguns dá um pouco mais rápido, para outros demora um pouquinho mais, mas vai dar certo. Mas depois que você conseguir, veja o que é que você está devendo, o que é que você pode fazer mais. Comemore a sua conquista, porque às vezes a gente esquece de comemorar nossas conquistas. A gente já começa a esperar o próximo passo. O que é que eu vou fazer de novo? Não, comemorem. Se o mundo está mudando tão rápido, imagina um mercado que lida tanto com tecnologia, que o mundo não tem fronteiras, né?
tem um livro que chama O Mundo é Plano, ele fala exatamente da globalização, e ele fala o quanto que as coisas estão acontecendo rápidas, e imagina na aviação que a gente não tem distância, né? Você hoje está aqui, amanhã você almoça aqui, vai jantar em São Paulo, talvez amanhã você esteja na Europa. A gente passou a ter, naquela época, a pressão de quantos equipamentos que a gente voava que tinham GPS. Eu voei muito sem GPS, fazia umas navegações assim, contando até os pés de árvore com medo de me perder. Eu trabalhei numa empresa que chama Fribasa, que era um King Air e um Seneca, e eu ficava baseado em Barreiras, na Bahia. Os caras inventaram construir um frigorífico em Xinguara, no Pará, a região que mais dá fumaça. Não tinha GPS, eu saía de Barreiras para Xinguara sem GPS. Eu tinha certeza que um dia eu ia me perder. Até que botaram no GPS, eu falei, opa, agora eu não perco mais o meu emprego. O mercado não era capilarizado como é hoje. A aviação era mais voltada para um público mais elitizado. Então, você só operava nos grandes centros, você não ia buscar lá. Alguma regional, ainda voava no interior um pouco maior, mas no geral não tinha essa capilaridade que tem hoje. Se você pegar um Azul, onde a Azul opera em todos os buracos. Não estou falando o nome da Azul, tá? Não sou da Azul. Mas ela opera em todos os buracos. Onde você chega tem um avião da Azul. Então, se você pegar nos Estados Unidos, aquelas regionais das majors, elas entram em todos os buracos ali nos Estados Unidos. Socioambientais. Antigamente, voando 737, voando Learjet série 25, voando 727, 707, quem se preocupava com responsabilidades ambientais? Não existia nada disso. A preocupação com o custo do combustível era muito menor. O impacto do combustível nos custos da empresa era muito menor. Hoje é um negócio absurdo. Você pega e faz um orçamento para o ano seguinte da empresa, levando em consideração $1 3,35, quando é agora ele está 4,10. Quem é que aguenta isso? Como é que você repassa todo esse aumento do teu custo para o cliente? Você não consegue, senão você não vende. E aí você absorve de outra forma. Você tem que ser mais eficiente, cortar custo em outro lugar. Porque você transfere uma parte desse custo para o cliente, mas nem toda você consegue. Responsabilidade nos cockpits. Imagina a barreira que existia entre comandante e copiloto. Parecia que era capaz de colocar uma cortina aqui, né? Daqui para aqui, quem mexe sou eu. Você só mexe para lá, não meta a mão aqui. Era essa. Infelizmente era essa. Mas era uma realidade daquela época. Não é que os nossos colegas daquela época eram ruins. Era uma realidade. Né? O comandante tinha certeza que ele era o Deus ali. E só que tinha uma coisa. Quando algo dava errado, a culpa só caía sobre ele. E hoje essa máxima não é mais uma verdade. Já já a gente fala. Piloto pé em mão. Vou pular isso aqui, já já eu falo. E hoje? Hoje a gente já tem uma preocupação muito maior com os custos, com a eficiência dos motores. E aí vem uma questão que é hoje as empresas têm que trabalhar com créditos de carbono na Europa. Quem viu falar em crédito de carbono antigamente? Não sabia nem que palavrão era esse. Hoje você, para operar numa localidade, você está cheio de sensores de ruído que quando você comete algum erro na tua navegação de saída, esses sensores disparam porque naquela região tem uma granja, tem gados. Aquela reclamação chega na administração do aeroporto, que vai para a autoridade do país, que 2 dias depois está aqui na mesa da gente. E vem multa. E essas multas não são pequenas. Essas são muito pesadas. E a gente não pode repassar para o piloto, porque ele não vai conseguir pagar. A gente tem que absorver essas multas. Sem falar que, se você falar desse tipo de aspectos de aeroportos, onde tem uma demanda muito grande, como Londres. Londres é o aeroporto com 2 pistas mais movimentadas do mundo. Ele tem uma restrição muito grande de slot, oportunidades de operar naquele aeroporto. Tem um monte de gente querendo operar naquele aeroporto ou que quer aumentar a sua operação e não tem vaga. Porque a separação entre as aeronaves já é muito
curta. E aí tem um determinado operador que comete esse tipo de infração. Na hora de cortar alguém, eles vão cortar quem? Aquele que não cumpre as restrições impostas pela autoridade. Então, hoje a gente lida com coisas que no passado a gente nem se falava. Então, para isso, a gente precisa de um outro tipo de profissional. Conceito de CRM. Quando a gente falava que o piloto, você só mexe daqui para cá, a responsabilidade é só do comandante, você não pode alertar porque você vai ser punido. A comissária, chefe de cabine, não podia fazer uma observação, fazer um questionamento lá na cabine, porque já tomava uma patada. Hoje não cabe mais isso. Porque o curso que o copiloto faz, do A320, do 190, do 350, é o mesmo curso que o comandante faz. Não tem diferença entre um curso e outro. O curso é o mesmo. Talvez, numa manobra ou outra, exija uma diferença de nível de exigência. Mas a manobra que um faz, o outro vai fazer. O tempo de curso em solo, de ground school, de treinamento, que um faz, o outro também faz. O curso que a chefe de cabine faz, é o curso que a auxiliar também faz. Então, isso tem um ponto positivo e tem uma mensagem aí por trás. Se eu tenho o mesmo curso que ele, por que só ele é responsável quando acontece alguma coisa? Por que a empresa investe $20 mil em um e $20 mil em outro, mas quando der errado eu só vou cobrar daquele que pagou que a gente pagou a mesma coisa? Claro que o nível de experiência do comandante tende a ser maior do que do copiloto. Mas a responsabilidade dele na operação é a mesma. Legalmente, o comandante vai responder, mas dentro da empresa os dois vão responder. Hoje não tem mais essa, mas ele que quis fazer, eu avisei, ele quis fazer, eu não estou nem aí. Não cabe mais isso. Então, quando a gente tem esses conceitos aqui de segregação da responsabilidade, hoje a implementação de conceitos de CRM que estão bem adiantados, o conceito de CRM já não se fala mais em CRM como o conceito de cockpit, hoje a gente fala de CRM no conceito de todos envolvidos na operação, por isso que a gente tem um CRM cockpit e um CRM corporate, porque todo mundo que está envolvido na operação tem que participar, o DOV tem que participar, o da escala tem que participar, o despachante tem que participar dentro de uma mesma sala, de uma aula sobre CRM, porque ele também é responsável pela segurança. Então, esse conceito aqui de CRM não está só associado ao CRM de cockpit. Tá? E o piloto gestor? Porque já se imaginaram, vocês estão querendo ser pilotos, comissários, chefes de cabine. Vocês querem só isso? Só dar potência, decolar, fazer um ILS? É só isso que a empresa espera de vocês? Atenda bem o passageiro, sirva, fecha a porta, arme o escape, desarme o escape. Será que é só isso que a gente tem que fazer? A gente estuda tanto, a gente se prepara tanto. Recebe um salário que, se comparado com o mercado em outras áreas, é um bom salário. Será que é só isso que a empresa espera da gente? O que a gente está fazendo demais quando a gente é um piloto e faz um ILS bem feito e faz um pouso bem feito? Isso é obrigação, né? Será que eu vou receber um elogio porque eu fiz um ILS cravado lá e eu botei o avião, pousei no meio de uma chuva? Não, minha obrigação. Sou treinado para isso. A minha adrenalina não pode nem subir, meu batimento cardíaco não pode nem variar. É minha realidade. Né? E por que esse é o que eu me considero o meu ápice? Porque hoje eu pousei e estava maior chuva, o teto estava baixo, fiz um... Tá. Não fez mais do que a obrigação. E o gestor? Vocês já se imaginaram, já pensaram que quando você está como chefe de cabine, quando você está como comandante de um voo, você tem uma unidade de negócio nas mãos?
é uma business unit. Imagine alguém da área comercial de qualquer empresa, de qualquer segmento. Quantos clientes vocês acham que eles lidam por dia? Quantos e-mails eles enviam, quantos telefonemas eles fazem por dia e para criar uma melhor relação com aquele cliente top, black dele. Ele faz 20 telefonemas, manda 50 e-mails, participa de 2, 3 reuniões. Talvez isso aí. Quantos clientes vocês acham que vocês lidam quando vocês estão dentro de um 737, de um A320, fazendo 4, 5 etapas por dia? 600 clientes, talvez. 150 por etapa, 4 etapas, vezes 4, 600 clientes. Quem é o cara da área comercial que lida com 600 clientes por dia? Normalmente a gente diz que o comercial vende a passagem da ida. E a gente que está lá dentro vende a passagem da volta. Se a gente atender bem, se a gente entrega ele com segurança, se a gente contornar as contingências, porque tem toda hora, a gente vai garantir que da próxima ele compre com a gente também. Então a gente tem um papel muito importante no lado comercial da empresa. Hoje com WhatsApp, câmera de vídeo, celular, smartphone, quando você faz um speech e justifica algo que está dando errado, uma manutenção que restringe a decolagem no horário, quando você alterna, pousa numa localidade que a empresa não tem base, que não tem funcionário para atender, tenha certeza que aquele speech que você está fazendo está sendo gravado por alguém. E daqui a pouco ele vai viralizar, se você falou alguma bobagem, ele vai viralizar no WhatsApp, no Twitter, sei lá onde for. Lá na empresa a gente tem uma tela, em alguns setores da empresa, e lá onde eu trabalho fica uma tela de uma televisão aqui, como aquela, onde a gente olha todos os posts do Twitter que citam o nome da empresa. Obviamente tem alguns elogios, outros metendo pau. E a nossa participação como um gestor daquela unidade de negócio é muito importante. Não só para as contingências. A gente hoje faz uma gestão de combustível. Se você pegar as empresas por aí afora, elas trabalham com a margem de combustível muito enxuta. Bem mais enxuta do que a gente trabalha aqui no Brasil. Tem uma justificativa para isso. Algumas justificativas envolvem legislação, exigências deles, e outras infraestrutura deles. Quem voa na Europa, na EasyJet, na Ryanair, nessas empresas aí no Oriente, os caras têm um aeroporto a cada 5 minutos, com 3 pistas, 4 pistas, com todo o apoio de pouso automático. Então você pode se dar o luxo de trabalhar com uma reserva menor de combustível. Pô, e por que eu vou andar com reserva? Por que eu não encho esse tanque? Se não está me restringindo o peso, por que eu não ponho mais combustível? Porque quando a gente põe mais combustível do que a gente precisa, a gente gasta combustível para levar aquele peso que a gente não precisa. Se eu preciso chegar com 10 toneladas numa determinada localidade, e eu acho, sem nenhum embasamento, que eu prefiro chegar com 12, eu estou levando 2 toneladas a mais, não estou? Eu gasto para levar aquelas 2 toneladas a mais. Eu gasto um pouquinho mais de combustível porque eu estou 2 toneladas mais pesado do que deveria. Então, isso é uma gestão diária. Hoje, as empresas, querendo reduzir custos, porque o dólar não está mais naquela patamar que ele calculou para fazer o orçamento do ano seguinte, ela precisa fazer com que dê lucro. Ou, pelo menos, não perca. Porque se ela não der lucro, ela não vai dar dividendos para os investidores. Ela não dá esse ano, aí no outro ano, esse ano também não deu para dar participação de lucros ou retorno do que você investiu. Não vai dar de novo esse ano. Aí no terceiro ano esse ano não vai dar de novo, deu prejuízo de novo. E aí um dia você precisa que ele faça mais um aporte de dinheiro para você. Ele vai aportar dinheiro num lugar que não dá retorno nunca. Todo ano eu recebo uma desculpa que não deu de novo para dar lucro. Então a gente tem que fazer dar lucro. Não é porque a gente está ali dentro do avião, seja lá em que função seja, que a gente pode ser omisso e dizer, não, essa parte eu não tenho nada a ver com ela. É problema dos caras que estão lá atrás da mesa. É problema do presidente, do vice-presidente, do diretor.
minha obrigação é atender o cliente, fazer um ILS bem feito, botar esse avião no chão, cravadinho. Não é bem assim. Hoje é um pouquinho mais. Vou contar uma história aqui, falando sobre essa coisa de custo, vou contar uma história que eu lembrei. Eu tenho um amigo que voa na EasyJet, ele voou um tempo aqui na Latam, e um cara super inteligente, com formação super boa, mas a esposa dele tinha cidadania europeia e insistia muito para ir morar fora, e ele fez um application na EasyJet e foi voar lá. E aí eu falei, e aí, Marcos, o que é que tem de diferente daqui? Ele falou, Sandro, é quase a mesma coisa, só tem um problema. Aqui a gente tem menos gente dando apoio à operação. Aí, no Brasil, a gente sai para um voo de 4 etapas, a gente, no primeiro dia, na primeira etapa, chega um despachante, entra no cockpit, entrega toda a documentação do voo, a gente pergunta se tem alguma coisa errada, e entra o mecânico, e entra o comissário, e entra não sei o quê. A gente define combustível, e na outra etapa entra mais gente na cabine, te entrega uma documentação, pergunta qual é o combustível, entra o mecânico, assina livre, libera o voo. Falei, e aí, não é assim não? Falei, não. Aqui eu pouso, decolo, não aparece quase ninguém. Aparece um despachante para colocar os passageiros para dentro. Não tem mecânico para me atender. Eu falei, e se tiver uma pane? Como é que faz? Se tiver uma pane, quando eu terminei minha instrução para comandante aqui, eu ganhei um telefone. Então todo mundo tem um celular da empresa para isso. Eu saio para fazer um voo de 4 etapas, igual aí no Brasil, só que eu não recebo essa documentação. Não é toda vez que eu pouso que chega um funcionário, entra na cabine e me entrega a documentação. No primeiro dia, na primeira etapa, eu passo num setor da empresa, eu pego toda a documentação das 4 etapas. Porque não pode, eu não tenho aquele funcionário no outro aeroporto para me entregar, no outro aeroporto para me entregar. Eu já pego tudo. E se você tiver uma pane? Se você precisar de um mecânico, como é que você faz? Quem que abastece o avião? Não. O cara me chama pelo interfone, ele passa, eu digo quanto eu quero de abastecimento, ele passa para o abastecedor e ele abastece o avião. Tá aí, mas esse cara não é um mecânico? Não, ele não é um mecânico. Tá aí, se você tiver com uma pane? Então é o seguinte, se eu sair, minha base é Lisboa. A empresa, a base dela é Londres, em Gatwick. E aí, quando eu chegar em Milão, o avião deu pane. O que é que eu faço? Eu interfono para o cara lá embaixo, para ele chamar um mecânico? Não, esse cara não chama mecânico, não. Eu pego o meu telefone, que eu ganhei lá quando eu terminei a instrução. Eu ligo em Londres, eu digo que eu estou no box 52 aqui em Milão, precisando de um mecânico. Aí Londres entra em contato com um setor aqui em Milão. E aí aparece um mecânico para mim. Mas ele só vai aparecer se eu ligar em Londres. E por que isso? Porque não vai ter aquela pessoa todo dia para entrar em todos os voos, em todas as etapas, não vai aparecer essa pessoa. E aí isso cria uma certa... A gente está acostumado sempre chegar, encostar o avião, ter um time ali. A gente olhava, tinha um time esperando. O pessoal da limpeza, mecânico, Não tem mais esse time. E aqui no Brasil a gente ainda tem muito desse time. Lá fora não tem. E a gente está nessa luta de uma mudança de cultura, mudança de sistemas, que não basta só cortar pessoas se você não melhora os seus sistemas, melhorar a TI da empresa, melhorar, né, para que as coisas aconteçam, você enxugue sem afetar a segurança. Mas o tripulante não tem como cortar. Então a gente tem que investir para esse cara ser mais eficiente. E quando estourar essas bombas, ele faça uma boa gestão. Por isso que a gente não tem que se colocar só na posição de um bom piloto. Nós somos bons pilotos. Seremos e somos. Mas piloto é nossa obrigação. Pilotar é nossa obrigação. Ser a comissária, a mais novinha de lá, ela teve um treinamento e ela vai ter que dar conta do recado e ela vai ter que fazer a gestão da comida que não embarcou, do vegetariano que pediu uma comida vegetariana e não embarcou, porque toda empresa acontece isso, só muda a cor da cauda, tá? Do voo que atrasou e tem alguém que vai perder a conexão, embora eu não tenha, lá no voo, eu não tenha nenhuma gestão sobre a conexão,
Eu não posso dizer isso para o meu cliente, eu não posso dizer, não tem nada a ver com isso, a senhora se vira aí com cara de solo, porque meu negócio é pilotar avião, meu negócio é fechar a porta, abrir a porta, cuidar da segurança enquanto a senhora está a bordo. Mas eu tenho que dar essa mensagem, não de maneira tão civil. Então, por isso que as empresas hoje, elas buscam alguém que tem algo de diferente. E isso é percebido na seleção, algumas vezes não é percebido na seleção, mas aquele funcionário passa e entra. Mas o fato é que todos estão sendo o tempo inteiro observados. E não é porque alguém disse, observe todo mundo. Não, é porque é natural do ser humano. A gente essa semana eu ontem vim do Chile. 2 dias por mês eu fico no Chile. E eu levei nessa viagem uma pessoa que não é do meu setor. Eu tive que pedir autorização para o gestor dessa pessoa que trabalha na escala de voos do Brasil, para levar essa pessoa comigo lá. E por que eu chamei essa pessoa especificamente? Porque, como eu tenho muito contato com o setor que ela atua, a maneira dela trabalhar, a maneira dela desenvolver o trabalho dela, interagir com as equipes, me chamou a atenção. Eu achei que era importante a ida dela no Chile para conhecer o outro lado, que também trabalha com escala, que é o planejamento da nossa escala que ocorre no Chile. Ela vem para o Brasil, é publicado para os tripulantes e tem a execução, que é onde essa menina trabalha. E eu quis que ela interagisse, participasse de algumas reuniões com essa equipe do planejamento. E eu só quis isso, e eu tive que pedir autorização para o gestor dela, porque eu não tenho nenhuma gestão sobre ela, e o gestor dela aprovou, porque ela me chamou a atenção de alguma forma, pela forma de trabalhar. Ninguém me disse para observar ela. Então, eu estava conversando com o Rafael ali, que a gente precisa tomar cuidado com a nossa postura, com a nossa forma de agir, como fala, o que se veste, independente de onde você está. Porque aquele cara que está do teu lado hoje, ele pode ser teu chefe de amanhã. E não é para você não é porque você é um cara interesseiro. A questão não é essa. É que a construção de um nome, ela não ocorre só com um ato. É uma observação contínua. As pessoas vão, sem querer, putz, essa pessoa é diferente, esse cara daí. Quando surge uma oportunidade, vão lembrar daquela pessoa. Então, tomem cuidado ninguém tem que estar vestido de grife, ninguém tem que estar todo engomadinho, não é isso a minha mensagem. A minha mensagem é que você tem que estar sempre adequadamente vestido, com um comportamento adequado, com a linguagem adequada, para o ambiente que você está. Se você estiver numa festa, eu vou tomar minha cervejinha, vou brincar, vou soltar uma piada. Se eu estiver no meu ambiente de trabalho, se eu estiver num curso, eu tenho que estar adequado para aquele ambiente. Então, isso é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou falar um pouco sobre o programa de treinamento da empresa, porque lá a gente tem chamado 3 níveis de experiência de pilotos. E tem uma exigência que a gente está fazendo e que fomos criticados, eu, o piloto-chefe lá, o Giannini, que adoraria estar aqui, ele é um cara que iria gostar muito desse ambiente. E nós fomos um pouco criticados quando a gente colocou o curso superior como uma regra rígida, quando o padrão do grupo é desejável. E eu não posso falar pelas demais, mas eu acredito que nenhuma outra está exigindo isso. Nós temos pilotos entre 200 e 500 horas, com mais de 500 horas, e com mais de 500 horas e experiência de jato ou algum avião do 121, que seria um ATR, alguma coisa do tipo. E são 3 programas que a gente, toda empresa, quando vai fazer um programa de treinamento, ele tem que aprovar esse programa de treinamento com a ANAC. Então, a gente tem esses 3 níveis de treinamento aprovados junto à ANAC.
E as exigências que nós fazemos envolvem ter curso superior concluído, não importa o quê, depois eu explico por quê. Ter o JET Training, ter o teórico de PLA, estar com as carteiras válidas. E, basicamente, quem tem mais de 500 horas. Mas a gente também tem uma janela para quem tem entre 200 e 500 horas, que são poucas vagas, mas a gente tem reservado para quem trabalha já dentro da empresa e pleiteia uma migração interna. O que é que muda no treinamento? É essa fase aqui. 40 dias você vai estar em sala de aula. Não tem jeito. Porque aqui vai ter o curso do avião, que é padrão, independente da tua experiência. E aqui tem aqueles cursos obrigatórios que faz parte da nossa legislação, que é cargas perigosas, CRM. Tem um curso também de tráfego aéreo internacional que a gente dá. Não é extenso, acho que são 3 dias, mas está aqui nesses 40 dias. Aí, quando chega na fase de simulador, é aqui que a gente separa os grupos dependendo da experiência que ele entrou na empresa. Quem tem menos de 500 horas, a gente dá 28 sessões de simulador. 28 sessões de simulador com 4 horas cada uma. É uma carga horária brutal. É muita coisa. Sim. Só que, se eu chamo alguém com menos de 500 horas, eu tenho que entender que eu não posso dar o mesmo treinamento para essa pessoa de quem tem 1.000 horas, 2.000 horas, ou veio com jato na carteira. Se eu quiser economizar nesse momento, eu vou ter um prejuízo muito maior lá na frente. Porque é muito caro você ter alguém que falha no treinamento. E não é porque eu gastei 28 sessões de simulador e ele não deu conta, não é esse dinheiro que eu estou falando. Pô, tive um prejuízo porque eu investi 28 sessões de simulador, de repente ele falhou até antes, eu não investi nem isso. Talvez na 15ª já teve que cortar porque não estava acompanhando o treinamento. Mas o prejuízo não é esse. O prejuízo é que quando alguém entra no curso, o pessoal lá do planejamento de escala, lá do Chile, já tem um angante quando esse cara vai chegar em tal fase, ou seja, desempenhando alguma função a bordo e entrando numa escala de voo. Ele já sabe em que no dia 15, daqui a 2 meses e meio, aquele cara vai estar lá. E esse cara, se ele for desligado, ele não vai estar. Esse é o maior prejuízo. Muito maior do que as sessões de simulador que foram investidas e ele não deu conta. Então, quando eu entrei na empresa, precisava de 2.500 horas. Mas não precisava nem de JET Training, que não existia. Não precisava de ICAO, porque não existia. Não precisava de curso superior, mas exigia 2.500 horas. Hoje baixou. Baixou por quê? Porque agora a gente aceita baixar o nosso nível de segurança. A gente agora acha que um piloto não precisa ter 2.500 horas. Por que eu preciso de 2.500 horas? A gente tem que ver que hoje a gente tem também ferramentas de treinamento bem diferentes da do passado. Hoje a gente pega um piloto, se tiver alguém aqui que está muito no começo da carreira, daqui a pouco vai pagar um curso no JET Training e vai fazer um treinamento dentro de uma cabine de 737, de 190 ou de A320. Na minha época isso era inimaginável, não existia isso. Então, como a gente exige que esse piloto já venha com esse treinamento, eu posso dar um treinamento um pouquinho menor lá na frente, eu posso exigir uma experiência menor dele, né? Não é porque a gente está relaxando com a segurança, é porque hoje as ferramentas de treinamento são muito diferentes. Hoje, para comissário, você tem um simulador de abertura de porta. Pois, qual é a dificuldade de abrir porta? A dificuldade de abrir porta é que você, associado com aquela porta, você tem um escape slide. E quando ela é operada indevidamente, você tem uma armação de um escape que vai groundear aquele avião ou vai restringir a quantidade de passageiros, ter que ser reportado como um incidente leve, pode machucar alguém. Para isso que a gente tem simulador de abertura de porta, de operação da porta. Operação não é só de abertura, é operação da porta em emergência, ou fora da emergência e mais.
comissário ainda tem um agravante, que ele opera mais de uma aeronave. Os pilotos não. Está na carteira de um avião, só voa aquele. Trocou de avião, só é aquele, aquela carteira está cancelada. Ele tem no currículo dele, mas a validade não existe mais. Comissário não. Comissário opera até 4 aeronaves. Um é Boeing, outro é Airbus, um abre com a porta subindo, o outro abre assim, o outro abre assim. Uma puxa, outra empurra, um acende, a outra não acende, um sinal sonoro é um, o outro sinal sonoro é outro. Então, são ferramentas de treinamento que no passado não existiam. Eu devo estar prejudicando vocês, né? Porque eu só fico aqui no mesmo lugar e vocês devem estar atrapalhando vocês. Deixa eu ver se eu passei um pouquinho mais. Então, 28 sessões para quem tem menos de 500. Como eu falei, realmente a gente está mais dedicando essas 28 sessões para um público interno. Quem tem as carteiras está em outros setores da empresa. Era uma cobrança, não uma cobrança, mas era uma demanda, né? Um pedido que já existia de longas datas de pessoas que eram DOVs, comissários, mecânicos, de ter uma oportunidade de migrar. E a gente criou esse processo em 2015. E aí, quando a gente ia colocar ele em prática, até antes de 2015, 2014, quando a gente ia colocar ele em prática, veio a crise. E aí, ninguém migrou de área. Quando, agora, em 2017, a necessidade de contratação, a gente, está na hora de reativar aquele programa e vamos dar oportunidade a quem é da casa. Só que, obviamente, esse público, a tendência é que ele tenha pouca experiência, porque eles trabalham em outras áreas e não tem tanto tempo de estar somando horas. E aí, mas a gente não pode chamar todo mundo com essa faixa de experiência. E aí, restringimos aqui, mais de 500 horas, cai para 22 sessões. Mais de 500 horas, mais jato, ou 121, cai para 20 sessões. O voo é o mesmo para todos, você tem que fazer 50 pousos, 100 horas, não é um ou outro, é ambos. Não adianta você ter 50 pousos, 90 horas, você vai ter que continuar na instrução. 100 horas, 45 pousos, vai continuar na instrução. Tem que ter os dois requisitos atendidos, tá? Isso aqui tudo dá 135 a 150 dias. A gente está falando aí de mais de 4 meses. Tem um slide que não está aqui, que ele assusta qualquer pessoa trabalhando na gestão. E esses dias eu fui apresentar para outra área, a área comercial, queriam conhecer a nossa área. E eu fui apresentar e eu mostrei esse slide que eu estou comentando para vocês. E eles se assustaram. Assim, quando a gente cria critérios, quando a gente vai aprovar um programa de treinamento, a gente vai ter que criar uma linha de corte em algum lugar. Poderia ser 500, por que não foi 400, por que não foi 600? Em algum momento, você tem que criar uma linha de corte. Situações como essa que você falou, elas realmente acontecem. Quando a gente vai fazer a validação dos nomes, obviamente, para a empresa, ela quer pessoas com mais experiência. Só que tem um risco quando a gente busca só pessoas com mais experiência e um treinamento um pouquinho maior. Porque ele, como você disse, ele vai... Realmente, esse cara, se ele for um cara que se atualiza, ele não vai ter dificuldade nenhuma com carta Jepsen, ele não vai ter dificuldade nenhuma em estudar para estudar um SOP da empresa, porque ele é uma pessoa dedicada. Mas a gente também recebe os feedbacks dos instrutores da rota. E então, esse grupo daqui, às vezes, o problema dele acontece na rota. Eu acho que é mais no sentido de experiência na aviação no contexto prático. Sim, né? porque assim, você discordou de mim de um item e eu achei super legal você discordar. E eu vou discordar de um seu. A experiência que eu adquiri voando Cênica, ela me ajuda até hoje. Porque quando aquele automatismo todinho falha, eu me sinto perfeitamente à vontade. É só por isso. Mas,
Eu fui voar Caravan e o meu primeiro jato foi o Fokker 100. E o Fokker 100, eu sou apaixonado por ele. Porque aquele avião era uma obra, era um avião até difícil de substituir na empresa de tão versátil que ele era. Então, quando eu bati no Fokker 100, eu senti dificuldade, porque eu vinha de uma aviação analógica. E eu cheguei lá com 3.000, eu entrei na TAM com 2.500 horas, voei 900 de Caravan, bati no Fokker 100, eu tinha, sei lá, 3.400. E eu senti dificuldade no treinamento. Deixa eu só falar uma coisa, do ponto de vista de empresa agora. Assim, eu acho que super válido o que você pontuou, mas vamos falar do ponto de vista de empresa. Você acha que se a gente não tivesse pessoas no mercado para contratar com 500 ou com mais de 500, você acha que a gente ia parar o crescimento da empresa? Se a gente está hoje engessando determinados pré-requisitos, é porque a gente tem pessoas no mercado. É bruto isso, é duro, mas a gente tem que buscar quem tem mais currículo. Tá? Na hora que esse mercado secar, a gente vai se ajustar a essa demanda, esse mercado. Mas a gente nunca vai deixar de pegar um profissional como você para frear o crescimento da empresa, porque eu não quero pegar você que tem 300 horas de voo. Eu vou pegar você e você vai dar conta. Mas se eu tiver a chance de pegar alguém que também é estudioso como você, que tem um currículo como você, tem um pouquinho mais de hora, eu vou me dar esse luxo nesse momento. Não, com certeza, entendeu? Eu concordo. Mas, super legal sua colocação. Tá? Vamos lá. Da apresentação que eu estava falando, que assustou o comercial, quando eu disse que o comercial às vezes quer trocar de equipamento de uma hora para outra, ele não sabe o ciclo de formação. A gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui só, isso aqui é de uma pessoa no treinamento de um equipamento em uma função da empresa. E isso aqui ainda não contempla o tempo de seleção. Só que se eu quiser, na verdade, ao invés de um copiloto de A320, se eu estiver precisando de um comandante e um copiloto de 777 ou de A350, vocês já pensaram qual que é a linha do tempo disso aqui? Quando é que eu posso tirar do 20 alguém para ir para o 77? Quando eu botar alguém no lugar dele. Eu tenho que botar esse alguém no lugar dele. Eu tenho que encher o quadro da empresa para depois tirar e começar esse processo aqui, que obviamente não vai ter essa quantidade de sessões, mas vai ter essa fase, vai ter 12 sessões aqui, 8 ou 12 sessões, dependendo do equipamento, e vai ter os pousos. Então, na verdade, eu só vou matar o processo seletivo, porque o cara já está na empresa, eu vou matar a quantidade de sessões, que é bem menor, e eu vou reduzir aqui o tempo de formação para 90 dias. O piloto ele para tudo, né? Oi? Para fazer um ground desse, um curso desse, ele para tudo. Tudo. Dedicação total. Ele vai para o ground, dependendo do ground, ele vai fazer CPT, ele vai entrar no simulador, depois ele vai para a rota. A vantagem é que o copiloto, diferente do comandante, quando ele está na rota em instrução, ele já preenche a vaga de alguém. Para a escala de voo, ele já é um cara... A única diferença é que o comandante que está voando com ele é um cara que é instrutor. Mas do ponto de vista de capacity da empresa, ele já está exercendo a função. O comandante não. Um comandante de instrução na empresa, para escala, ele é um copiloto. Quando eu tive que me readaptar agora ao 350, na minha escala saía CP, copiloto. Porque para o sistema entender que eu não posso voar com outro copiloto, eu tenho que voar com o comandante. Então, esse é o único ganho do copiloto e do comandante. Que o comandante realmente ele só passa a contar para o capacete da empresa de comandante quando ele efetivamente acabou a instrução e ele é um comandante. Aí entram algumas restrições para ele, não pode voar com um copiloto recém-checado, tem umas restrições, mas aí é política da empresa, não é legislação. São batentes de segurança que a gente põe no sistema para aumentar um pouquinho a margem de segurança. Tá? Claro. Além de ter a vaga para ser preenchida, então imagina um avião lá, tem um comissário que acabou de entrar, tem um chefe de cabine, aí tem um copiloto que um dia vai ser comandante, que um dia vai ser gestor. Essa migração, ela só é pela vaga. Qual é o papel da meritocracia, do desempenho
Por exemplo, quem voa como piloto, por exemplo, os níveis são variáveis. Então, tem gente que voa muito bem, tem gente que estuda pouco, tem gente que estuda muito. Qual é o papel da força de vontade do cara, da mulher, da pessoa, para preencher essa escala de ter? Entendeu? E aí essa pergunta acabaria reforçando aquele ponto, né, da motivação do profissional em se qualificar para... Nós temos pessoas na empresa só na área de voo e que tem uma formação excelente. Tem um copiloto no 767 nosso que ele tem pós-graduação no MIT, em Massachusetts. Então, assim, a gente tem advogados, tem gente da área de saúde, obviamente não desempenha uma função, mas tem gente que é dono de pequenos negócios, é gestor, tem de tudo. Então, e essa questão da meritocracia chegou para a gente muitas vezes no passado. Não posso me colocar numa condição de um cara antigo na gestão, porque eu tenho 5 anos na gestão, algumas pessoas são mais antigas, mas isso foi cobrado no passado que a gente... Na verdade, é que a aviação ela vem de uma origem um pouco, uma filosofia um pouco do militar. Então, você vai sempre, a senioridade te garante uma posição. Você vai indo, se você não fizer nenhuma bobagem, o sistema te leva. Hoje, isso está começando a mudar. Hoje, já tem algumas coisas que envolvem meritocracia. Falta muito, tem um caminho longo ainda a ser percorrido. Então, respondendo a sua pergunta, para sair de copiloto para comandante, é vaga e chegar a vez do cara. Não tem meritocracia, ele só tem que preencher alguns pré-requisitos. A gente ainda tem poucos pilotos na empresa, hoje não se admite mais contratar alguém que, por exemplo, não tem ICAO. Então hoje só entra com ICAO. Mas algumas pessoas que foi contratado no passado entraram sem ICAO, porque o ICAO era, ou não existia na época que ele entrou, ou ele era um item como desejado e não obrigatório. Esse cara não correu atrás. Chegou a vez dele ir para o wide. O wide só vai quem tem ICAO. E hoje a gente ainda colocou um peso ainda a mais. Só vai se tiver ICAO válido por pelo menos mais um ano. Por que a gente fez isso? Toda vez que vem essas exigências extra, alguma experiência a gente viveu. Teve gente que na hora da promoção estava com ICAO válido. Colocamos ele no curso, quando chegou durante a instrução, o ICAO dele venceu. Ele foi revalidado, foi reprovado. Como é que eu dou instrução para alguém na internacional com ICAO vencido? Então hoje, você só é promovido do narrow para o wide, ou de copiloto, ou de comandante, se você tem pelo menos um ano de validade no seu ICAO. Para a gente não viver essa situação novamente. Aquele acordo que foi feito com os sindicatos, que agora vai ser uma lista de senioridade, ele já está válido? Não. Na verdade, isso não é um acordo, não é uma lista... hoje o que nós temos é senioridade. O que está no sindicato é que tinha uma demanda de alguns pilotos, porque no passado alguns pilotos foram contratados direto para comandante, foram poucos. Alguns pilotos vieram de outras empresas e entraram direto, mas esses não estão mais no 767, isso aí a gente já tirou. Entraram direto como comandante e outros casos são copilotos que entraram, não preenchiam pré-requisitos de hora para serem promovidos a comandante e um copiloto mais novo foi promovido a comandante na frente dele. E como a senioridade é na função e não na entrada na empresa, aquele cara que foi promovido antes, porque ele preenchia os pré-requisitos na época e o outro não preenchia, ele fica o tempo inteiro na frente daquele outro, hoje, no modelo atual. Houve uma demanda no passado, onde entrou sindicato, foi feita assembleia para saber qual que era o modelo que eles preferiam e foi aprovado um modelo que ainda está sendo questionado na justiça, a gente não sabe se vai evoluir ou não, onde acaba-se a senioridade e entra a antiguidade. Então, é uma lista única de antiguidade, independente de função, que vai contar a data que você entrou na empresa. Não se vai mexer com ninguém que já está em alguma função. Se o cara está no wide e tem um cara mais antigo agora, no novo modelo, que está no narrow, a gente não vai fazer downgrade de quem já está lá, porque na época ele foi, porque a regra é daquela. Mas a gente não sabe ainda se isso vai ser validado. Aí está com o Ministério Público, está com o sindicato, e o que for decidido a gente vai cumprir. A gente poderia ter se negado a discutir esse assunto, porque toda vez que você mexe com senioridade é um caos. Né? Às vezes eu brinco, né? Tem gente que não gosta, mas às vezes eu brinco,
que dinheiro é a terceira coisa mais importante para o tripulante. A primeira coisa mais importante do tripulante é a senioridade. Se você mexer com senioridade, vira uma guerra, terceira guerra mundial. E a segunda coisa mais importante do tripulante é embarcar de extra para casa. Se você mudar um processo no aeroporto que dificulta o embarque do tripulante, é um caos. E isso já aconteceu algumas vezes, porque é outra área da empresa. Alguém muda algum sistema, alguma coisa e não coordena com operações, e daqui a pouco a gente começa a ver negativa de embarque, a gente não sabe o que está acontecendo, vai atrás do gestor, o que foi que houve, vai bater no sindicato, porque é um tema sindical, né, um direito de acordo sindical. Hoje você não pode dar uma punição para um piloto cortando o passe dele. Você pode cortar a cabeça dele, mas o passe não. Então, porque é acordo sindical. Então, aí a terceira vem dinheiro. É o que eu acho. O que mais? Pô, vocês me desconcentraram. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Deixa eu traduzir para vocês essas siglas. O cara que tem menos de 500 horas e faz 28 sessões, ele faz, fora o Ground School, a parte de simulador ele faz 9 sessões de FTD. No FTD, ele só treina o FMGS. FMS na Boeing e FMGS no Airbus. É só para isso. Esse cara que entrou com menos de 900, ele também faz 6 sessões só de treinamento de procedimentos de cabine, porque as primeiras sessões, ele não tem pane. A gente considera que, em função da experiência dele, ele precisa se ambientar um pouco. E aí é um preparativo para ele começar a ter as emergências. Ele faz 2 sessões como se fosse um jet, é uma adaptação ao voo a jato. E depois ele vem para 7 sessões de Full Flight Simulator, que é o simulador propriamente dito, full com tudo, todos os motion, todas as emergências, e aí o bicho vai pegar. Esse LVO é o Low Visibility Operation, que aí você vai fazer o CAT 2, CAT 3, né? Ele tem um check, tem um loft. Todo mundo sabe o que é loft, não? Bom, se tiver alguém que não sabe, é uma sessão de simulador que não tem nenhuma pane cavernosa, nenhuma pane pesada, mas que envolve o cenário de um voo normal, com embarque, com você definindo combustível, metrologia, saindo de uma localidade para outra. Esse voo tem que fazer parte da malha da empresa, bate lá, volta, com um tempo de escala. É uma sessão de 4 horas que envolve um voo normal, por exemplo, sair de Guarulhos, ir no Galeão e voltar para Guarulhos, ou ir para Curitiba, voltar lá. E o loft ele não reprova, tá? O que reprova é cheque. Loft não reprova. Ele é pontuado algumas coisas, a não ser que seja percebido que tem algo muito distorcido. Ele é mais para um bate-papo depois e ver, como é que você faria? Será que naquela situação não seria melhor que você tivesse feito assim, assado? Mas não é um cheque, não tem reprovação. E esse Zulu Flight Time, ele é só pouso e decolagem, sem pane, antes de você ir para a rota. O cara que tem mais de 500 horas, o que é que muda? Muda, ele não tem essas 6 sessões aqui. E ele não tem o Jet Doctrination, Adaptation. Ele tem, então ele mata isso daqui, 8 a menos. E esse 20-22 é a diferença entre quem tem mais de 500 horas com jato ou sem jato. Tá. Basicamente é isso. Isso aqui coloquei aí porque eu acho importante vocês saberem onde tem, quem tem curiosidade. Isso não é dado meu, não é da Latam, não é de nada. Isso aqui é ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Você entra a hora que você quiser no site. Isso aqui só está 2017, porque 2018 obviamente não está fechado. Mas aqui mostra como 2017 foi um ano positivo para a gente. Pode ver que está tudo verdinho, crescimento, crescimento, crescimento. Aqui é mercado doméstico, mercado internacional, passageiro, oferta, demanda, fator de aproveitamento, está tudo verdinho. Esse verdinho aí, ele é bom, mas não é tão bom assim. Ele está bom desse jeito porque eles fazem um comparativo com o ano anterior. E 2016 não foi ruim, foi péssimo. Eu espero nunca mais viver um ano daquele.
porque a pior coisa que pode acontecer para alguém que trabalha em qualquer área de gestão é demitir. E a gente demitiu. É péssimo. É muitas noites sem você dormir. A pior coisa é você chegar para um profissional que você sabe que é bom e demite. Então, esse dado aí é bom vocês saberem onde está, só para você ver como é que está o mercado, mas não é um dado meu, tá? E eu lembrei o que é que vocês me desconcentraram. Foi você que me desconcentrou. Então. O Rafael perguntou sobre meritocracia e eu não concluí a informação. Então, movimentação de copiloto para comandante, de Nero para wide, isso tudo chegou a vez, você preenche os pré-requisitos, você vai. Não preencheu, vai ao próximo. Onde é que entra a meritocracia? A meritocracia entra nos cargos. Então, antigamente, para você ser instrutor, você era antigo, teu chefe te indicava, você é antigão no avião, aí vai dar instrução. Hoje não é mais assim. Hoje tem um processo de seleção. O cara pode ser antigo do jeito que ele for. A antiguidade tem um peso, e é bem baixo esse peso. A influência dele é quase só de desempate. Então, hoje a gente se pega muito com a meritocracia para conceder um cargo de instrutor, de examinador, comissários. Eles têm um programa lá na empresa muito forte de meritocracia, que isso envolve até concessão de férias no período que você deseja. É uma forma de você ser, de alguma forma, beneficiado por você ser reconhecido como um bom profissional. É totalmente diferente do de piloto, mas ele entra na hora da promoção para chefe de cabine, para CSB. CSB é chefe de cabine internacional. Então, a CSB ela tem algumas vantagens aí a mais, né? Um pessoal bem antigo, porque as bombas nesses voos longos são grandes. Então, você tem que ter uma vivência boa. E, obviamente, a demanda é menor, não cabe todo mundo. Com certeza tem pessoas no Nero que tem toda a condição de ser CSB, mas não tem vaga para todos. Então, esse pessoal também é puramente meritocracia, o inglês é obrigatório, já um inglês com um nível melhor. Então, a gente vem evoluindo nessa questão da meritocracia, mas eu acho que tem um longo caminho pela frente. Então, cada vez que a gente implementa uma mudança dessa, onde num mundo onde, até pouco tempo atrás, só o teu tempo de casa, só o teu te deixava apto a ser indicado para algum cargo, é difícil, a gente é muito criticado. A gente sofre bastante críticas quando precisa implantar essas alterações. Porque muitas vezes o cara que tem 25, 30 anos de casa, ele não aceita. É muito difícil você dizer, quem vai é o cara que tem 10 anos a menos do que você, mas a formação dele é melhor, ele é mais fit para essa vaga. Tá? Então, não é fácil. Mas são paradigmas que você vai quebrando e depois essas mesmas pessoas que discordam, eles vão percebendo que eles precisam melhorar, porque às vezes você ser antigo no equipamento, você ter um bom conhecimento, não te habilita a ser instrutor. Porque às vezes você precisa de outras habilidades, além de voar bem aquele avião, conhecer bem o avião. Está cheio de exemplos de pessoas antigas, muito experientes, e que na hora de ministrar a instrução não era lá aquelas coisas. Então, a gente vem focando muito nessa coisa da meritocracia para isso. Não sei se vamos evoluir a ponto de meritocracia impedir que, tendo a vaga para o copiloto virar comandante e ele preenchendo todos os pré-requisitos, a gente barrar a promoção dele. Acho muito difícil. Tá? A gente não deve chegar nesse estágio. Mas cargo, seja ele qual for, tem processo seletivo. Nenhum é por indicação hoje. Nada. Eu passei por processo seletivo para estar onde eu estou. Para ser coordenador da frota Nero, do Wide, do 330, eu participei de um processo, que era um processo bem menor do que o que existe hoje. E depois, para vir a gerente, eu passei por outro processo. Mas nada hoje é porque é amigo de fulano ou de cicrano. E no processo seletivo também de pilotos, a gente foi bastante criticado, porque, obviamente, no meio desse bolo todo, a gente recebeu mais de 3.000 currículos
E no processo seletivo nós tivemos um índice de aprovação de 39%. E nesse outra parcela de reprovados, nós tivemos a grata, não foi surpresa, mas foi muito bom que tem vários filhos de funcionários que participaram do processo e foram aprovados, filhos de comandantes, filhos de mecânicos e que tinham as carteiras e se inscreveram, e a gente priorizou eles fazerem a seleção. A partir daí eles andaram com as próprias pernas. Eles não ganharam nenhum benefício além disso. E muitos desses passaram e muitos desses não passaram. E quando você tem que dizer para um comandante da empresa com 35 anos que o filho dele não vai entrar porque não passou, é difícil. Porque antigamente isso já habilitava ele a entrar na empresa, né? Então, agora essas pessoas que foram reprovadas há um ano atrás, elas vão ter uma nova chance, vão fazer novamente. Só vão passar se passarem. Ninguém vai... Tanto que nos eventos que fazemos de integração dos pilotos, quando ele realmente vai ser contratado, a gente faz 2 eventos. Um quando eles terminaram o processo vão ser contratados, e outro quando eles acabam a instrução, e aí a gente faz um evento que a gente inclui a família, você pode levar a esposa, filho, para o dia da tua promoção mesmo. E nesse evento, principalmente de contratação, eu sempre digo o seguinte: olhe para quem está do seu lado e tenha certeza que esse cara só entrou porque ele passou com as próprias pernas, assim como você. Então, está todo mundo de parabéns, porque ninguém recebeu um empurrãozinho, de verdade. Isso eu falo com a consciência super tranquila. E, obviamente, a gente vibra com quem passa, né? Eu lamento muito quando chega algum pai e diz: pô, meu filho não passou, foi que houve. Não foi agora, mas depois vai dar certo. Tomara. E... Vê 2018 como começou. Em 2018, a gente foi o 3º maior volume de passageiro. 2º volume mensal de demanda. Volume mensal de oferta. Aproveitamento de 84%, é muito alto isso aqui. 11 meses seguidos de crescimento. 7 meses de expansão. 70% dos transportes realizados no país foi pelo meio aéreo. Então, isso é super positivo. E agora, isso que a gente está vivendo, dólar agora subindo, isso faz com que as empresas dão uma segurada nas contratações. Faz porque o dólar tem um impacto muito grande. Mas não se desespere. Todos os anos de eleição aconteceu isso com o dólar. Todas as vezes que a gente estava em véspera de eleição, o dólar pipocou. Por que entra? Especulação e insegurança. O especulador sabe que o empresário está inseguro, com os nomes que estão na campanha, então eles trabalham a especulação para ganhar dinheiro. Então, esperem, esse dólar não vai baixar, muito provavelmente até as eleições, depois ele chega a um nível aí aceitável. Mas não é esse ano. Todos os anos que a gente tinha eleição presidencial, isso aconteceu. Então ainda não é hora de se desesperar. Eu sei que quando a gente vem com números positivos de 2017 e agora vê o dólar do jeito que está, a gente, abriu a janela, fechou e eu não entrei. E já vai fechar de novo porque o dólar está pipocando, porque é instabilidade. Calma, esperem um pouco, porque a gente tem muito que crescer ainda. A expectativa é super positiva. O que não estava previsto é a gente crescer tanto em 2017. Quem estava no meio da crise de 2016 jamais poderia imaginar que em 2017 a gente ia contratar tanta gente. Os mais otimistas acreditavam que depois das eleições, final de 2018, a gente ia começar a reagir. De uma hora para outra, a gente teve que cancelar o crescimento, o comercial querendo crescer e a gente sem tripulante. Aí começa um processo seletivo que leva todos aqueles dias e a gente correndo atrás de prejuízos para não perder o time, não perder a janela de crescimento. Tem um monte de notícia que vocês olham aí no UOL, em vários lugares, e falam assim: onde é que estão essas vagas de piloto que eu não estou nela? Né? Eu também pensava a mesma coisa. A Boeing está dizendo que vai ter uma demanda de 790 mil pilotos nos próximos 20 anos. A Embraer diz que tem 10.500 vagas aí para
aeronaves nos próximos 20. A Airbus diz que tem 35 mil novas aeronaves até 2031. Pô, eu tenho que me encaixar aqui, não é possível. A Aeres oferece salário de 100 mil. Cadê esse salário de 100 mil que eu nunca vi? Não é isso? Isso aí tudo vocês viram na internet. E tem alguma coisa que é de legislação, mudança de legislação. Aqui fala de essa matéria saiu sobre uma mudança na legislação da China, que já é um mercado que sofre com falta de pilotos. E agora vai ter uma mudança na legislação deles que vai fazer com que essa crise aumente ainda mais, essa falta de piloto ainda aumente mais. Eles podem voar 1.000 horas ano. E agora, pela nova legislação, eles só vão poder voar 900 horas ano. E essas 100 horas em cada piloto vai fazer um strike grande aí no mercado de pilotos dele. Pô, mas eu tô tendo um emprego lá em Maceió, como é que eu vou ver um emprego lá eu não consigo nem em Maceió, como é que eu vou conseguir? Gente, isso é uma roda. Assim, o cara vê um salário muito bom na China, ele pede demissão da Azul ou da Latam e isso vai girando a máquina. Eu sei que ninguém vai sair com carteira aqui de bimotor para procurar emprego na China. Mas isso tem influência sobre a gente. Porque cada vez que a gente perde piloto indo para o mercado de lá, a gente abre aqui para repor. E isso acontece todos os anos e é forte. Fecha um pouquinho, abre. Fecha um pouquinho, abre. Toda hora, pilotos pedem demissão. No nosso planejamento de contratação, a gente já contempla a gente chama de turnover de 2, 3 pilotos por mês. E a gente perde de 2 a 3 pilotos por mês. Isso nesses processos seletivos de Ryanair, de Emirates? Ryanair, Emirates, China, Saudi, Etiópia, todo canto. Tem um agravante nisso aqui, ao nosso favor. Tem uma demanda muito forte de pilotos voltando para os Estados Unidos, que os Estados Unidos está começando a sofrer com a falta de piloto. O americano que está voando aqui, surgiu a primeira chance dele voltar para a casa dele, ele volta. E aí abre para o cara que está aqui, com carteira de Airbus, de Boeing, e que vai abrir para quem não tem carteira de Airbus e Boeing repor esse pessoal. Então, quando eu vejo essas notícias, e que vocês devem ver, e talvez ver que isso está muito distante de vocês, pensem que esses pilotos que vão para aqui, eles precisam ser repostos. Ninguém vai cancelar a hora de voo, nem parar avião, porque vai bater o pé, não vou contratar. A gente vai contratar e vai ter que repor. Mesmo que seja um momento de estagnação no mercado. A gente não está crescendo, mas eu não estou encolhendo, pelo menos. Então eu tenho que repor essa turma. E vão, porque os salários são atrativos. Só que tem uma coisa que eu falei para você, e eu não concluí, quando eu disse que aquilo que você me pontuou, que a perda naqueles pilotos com menos de 500 horas era baixa, mas eu disse que a gente tinha perda também na outra ponta. Aquela outra ponta, a gente perde para aqui. E a gente perde para a executiva, quando a executiva reage, a executiva boa. Uma executiva que voa para fora, o cara que entra com muita experiência, esse cara é um cara que ele às vezes já foi comandante de jato na executiva. Eu estou falando demais, eu não estou olhando o tempo, hein? Porque está tão bom aqui, eu estou perdendo as contas. Hein? Vê aí. Se eu estiver atrapalhando, você me avisa. O cara que entra na comercial com 3, 4 mil horas, esse cara fatalmente ele já foi comandante em algum lugar. Ele já voou um King Air, um Citation, um Learjet. Então ele entra com algumas carteiras e nem sempre o sonho dele é voar na linha aérea. Às vezes o sonho dele é voar na executiva. Ele já foi comandante na executiva e ele não se conforma mais em 8, 10 anos de copiloto da comercial. Às vezes voando com um comandante que é mais novo que ele. E aí, quando o mercado dá uma aquecidinha na comercial, na executiva, esse cara daqui a gente perde. O cara que entra com 150, ele cria mais raiz na empresa do que esse. Porque o cara de 150, ele aguenta esperar 10 anos para ser comandante. O cara que entra com 4 mil horas, talvez espere, talvez não. Então, as duas pontas têm problema. A gente perde, por motivos diferentes, a gente perde nas duas pontas. Tá?
E esse cara daqui é o cara que eu fiz muito desligamento, né? Pessoas que vieram pedir desligamento para voar fora. E são por várias razões. Normalmente, eles não atribuem a insatisfação com a empresa. Como é essa saída deles? Assim, tem um prazo, tem um acordo logo, porque assim, lá depois tem um problema também, né? Não, ele não tem nenhuma obrigação de avisar. Mas a gente tem uma relação muito boa com o pessoal da rota. Então, e o cara, quando ele vem pedir desligamento, ele já fez um processo longo seletivo. E muitas vezes, para fazer esse processo seletivo, ele abre o jogo com a gente. Tem gente que não se sente confortável em abrir o jogo, acha que vai ficar marcado se ele não passar. E tem vários casos que o processo seletivo não é fácil. Eles precisam muito de pilotos, mas não é porque eles estão precisando de pilotos que eles baixam o nível de exigência. Eles são bem exigentes. E além da questão de determinadas coisas do processo seletivo deles, que para eles é importante, para a gente não é, e vice-versa. Então, muitos pilotos precisam pedir alguma concessão, ou férias, ou uma semana com escala diferente, para participar de um processo seletivo, e a gente libera. Se pedir a queima-roupa, não dá. Mas se ele avisar com antecedência que ele está pensando em fazer um processo seletivo lá fora, a gente não freia, não. A gente, não, vai lá, vai na boa. Obviamente que eu não quero perder aquele cara, mas eu também não quero que ele fique insatisfeito aqui. Eu não quero um funcionário que está a pulso. Porque se ele tiver a pulso, ele vai terminar me dando motivo para desligar ele. E isso eu não quero. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na empresa que a gente se sente bem, que a gente gosta, independente do que a gente faz. Não importa o que seja. Porque eu tenho uma impressão muito ruim de quem fica o tempo inteiro trabalhando numa empresa reclamando. A gente não tem que ser cordeirinho e aceitar tudo. A gente, quando alguma coisa nos deixa insatisfeito, a gente procura a chefia, a gente manifesta a insatisfação, a gente faz relatório, mas enquanto a gente está lá, a gente tem que fazer o que está escrito. Quando você fica o tempo todo metendo pau na empresa que você trabalha, eu tenho duas impressões desse funcionário. Ou ele é masoquista, ele quer trabalhar num lugar que ele se sente mal e não sai, fica lá porque eu gosto de sofrer, isso aqui é uma merda, mas eu quero ficar aqui, né? Ou ele se considera incompetente. Isso aqui é ruim, mas eu não tenho capacidade de encontrar um melhor. Então, são duas características muito ruins. Então, eu acho que quando você está insatisfeito com a empresa, você continua respeitando ela e você começa a procurar outra. Normalmente, essas pessoas que pedem demissão não é por insatisfação com a empresa. A maioria atribui a insatisfação com o país ou medo da violência. A grande maioria, a gente faz uma entrevistazinha enquanto está fazendo o processo de desligamento, a gente pergunta, é alguma coisa na empresa que está te deixando insatisfeito? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? E normalmente eles falam, Sandro, eu gosto de trabalhar aqui. Mas, poxa, minha mulher foi assaltada, a gente passou por uma violência, invadiram a nossa casa, papai, e a gente não aguenta mais ficar aqui. Então surgiu essa oportunidade, eu resolvi fazer o processo, deu certo, e por isso que eu vou sair. 99% falam a mesma coisa. Alguns poucos têm projetos de vida. Ele tem vontade de passar a experiência de um período fora do país e ver até se ele dá conta, ver se é bom. Depende da fase de vida de cada um. Onde é que está o perigo? Quando abre essas janelas, outras pessoas também estão fazendo essas seleções. E aí, às vezes, é um amigo dele. Eu fiz, foi legal, papapá. E o cara vai por oba-oba. Isso é perigoso, porque a grande maioria se arrepende. Porque não é fácil. É muito bonito a cauda, diferente, bonitona, sai na revista. E, puta, o meu sonho era voar naquela empresa, deve ser legal, vários destinos. Mas tem outras coisas por trás que não são contadas nesses contratos que você fecha lá fora. Você não é funcionário dessas empresas. Você tem um contrato com a empresa agenciadora que você trabalha para outra. Exceto as do Oriente Médio, Emirates, a Qatar, ali você é funcionário mesmo.
Mas aí entra outros aspectos de religião, de cultura, que tem que ver se tua família vai se adaptar. Se adaptar, ótimo, vai ser feliz. Tem gente que é feliz, né? Não é? Mas tem muita gente tentando voltar e não consegue. Opa, claro. Se ele sai, passa por todo esse processo, depois ele vê que não é bem aquilo que ele esperava, como é o retorno dele? A companhia aceita, ele passa por um novo processo seletivo, no mínimo nessas condições iniciais. Mas é bem visto isso pela companhia? A empresa normalmente não chama quem pede demissão de volta. Porém, esses dias a gente estava exatamente conversando sobre isso e a gente cogita aceitar essas pessoas de volta, mas eles precisam passar por um processo seletivo como se ele fosse um piloto qualquer e pedir demissão. Esses dias a gente chamou um e o colega veio com uma experiência muito boa. Sabe o que aconteceu? No final do Ground School ele pediu demissão. Pediu demissão. Depois que ele fez o Ground School, a gente deu treinamento para ele, deu tudo. Quando terminou, ele pediu demissão. Eu não sei o que aconteceu na vida pessoal dele, mas de verdade isso para a gente foi ruim no momento onde a gente estava querendo fazer uma virada de filosofia, que a gente acreditou em dar uma oportunidade para alguém que pediu demissão voltar para a empresa. Ele fez todo o processo seletivo, veio com uma bagagem super legal, o cara, nota 1000, bom papo, mas depois de a gente fazer todo o investimento e contar com ele na rota, ele pediu demissão. Eu não estou criticando ele. Alguma coisa deve ter acontecido que fez com que ele tivesse essa postura, essa atitude. Mas o fato é que isso faz com que a gente tenha dificuldade em justificar mais exceções. Então, normalmente não volta. E se voltar, volta no final da fila, tá? Não volta na posição que estava, não. Antes de... Eu não sei se tem mais perguntas, espero que tenha, mas eu só queria falar duas coisas que eu não coloquei no slide e é mais uma coisa minha. Hoje eu tenho uma filha de 14 anos, adolescente, com suas características de adolescente, e eu me preocupo muito com rede social, com ela especificamente, que é uma adolescente, minha filha. Mas, na verdade, hoje a preocupação com rede social ela não está afetando só o adolescente. Hoje, vários profissionais de várias áreas, área de saúde, advogados, tripulantes, estão tendo problemas com a profissão e perdendo seus empregos por causa de rede social. Meu, cuidado. Quando você entra numa empresa, você assina, muito provavelmente, qualquer empresa que você entrar, você vai assinar você vai passar por algum treinamento ou vão te disponibilizar algum material onde você fica ciente das políticas de imagem da empresa, políticas de comunicação da empresa. E quando você assina aquilo, você está ciente de que se você não cumprir o que está escrito ali, independente se você leu ou não, você vai sofrer as sanções previstas. Hoje a gente vê muitos profissionais de várias áreas perdendo seus empregos por causa de rede social. Então, cuidado, porque inicialmente, quando o Rafael falou comigo, eu não sabia que vinham comissários. Depois ele falou e eu fiquei um pouco preocupado. Nossa, mas eu pensei que ia falar só com pilotos. E aí eu fui procurar o pessoal da diretoria de serviço a cliente, que é a quem os comissários são ligados. E eu estou falando isso não é porque eu não tenho o mesmo problema com o piloto. É que eu fui procurar eles para... eu vou falar com um pessoal da área de aviação lá em Recife, e eu pensei que ia ser todos pilotos, mas eu fiquei sabendo que tem comissário também. E me fala um pouco quais são os problemas que vocês vivem aí com comissário. Um dos grandes problemas que se tem hoje é rede social. Você não tem autorização de fazer nada que associe a imagem da empresa a alguma coisa. Então, muito cuidado com rede social. Então, cuidado com o que posta. Tem gente que só posta foto bebendo. Só posta foto. Cuidado com o que faz. Felizmente, quando a gente posta alguma coisa, naquele segundo, aquele conteúdo não é mais nosso. Está com teu amigo lá na China,
E esse teu amigo, ele tem um melhor amigo aqui no Brasil. E o melhor amigo do teu amigo, ele é amigo do teu diretor. E aquele conteúdo, você não consegue mais voltar a ele. Perdeu, ele não é mais teu, ele é do mundo. Então, fiquem atentos com imagem, com postura, que vocês estão sempre sendo observados. Eu sei que eu estou sendo observado. E vocês também. Não desistam. Às vezes, eu tive uma grande decepção quando eu entrei na TAM em 96. Em 95, eu tive um exemplo que quase fez com que eu desistisse, pelo menos, da linha aérea. Alguns perguntaram sobre indicação, se quem entra tem que conhecer alguém para levar currículo. Na época, realmente, isso era super comum. E na empresa que eu voava, ela cedia o avião para um político famoso na época. Assim, famoso não, influente. E esse cara era amigo do vice-presidente da Transbrasil. A Transbrasil só entrava por indicação. E é uma empresa que todo mundo gostava de trabalhar lá. Uma empresa que o clima de trabalho era muito bom. E eu tenho vários amigos que são oriundos da Transbrasil. Mas é fato que existia uma prova, a prova era difícil, mas para chegar nessa prova só indicação. Eu consegui essa indicação. Eu fui em Brasília, levei o meu currículo, tudo que ele perguntou se eu tinha. E a pessoa me disse assim, vai estudar para fazer a prova, que daqui a 4 meses vamos fazer uma seleção e você vai estar nessa seleção. Eu voltei para casa, me tranquei 4 meses em casa. Estudei durante 4 meses as matérias lá. Eram as 5 matérias da aviação, português, inglês e outra coisa lá. Saiu a lista dos convocados para fazer a prova. Eu não fui chamado. Foram chamados 5 pilotos de Recife. 4 entraram, 1 não entrou. Era o mais experiente na época, não entrou. E eu sequer fui chamado para fazer essa prova. Eu não entrei numa depressão porque, sei lá, me segurei com família, essas coisas, mas era inadmissível que com a indicação que eu estava, que era muito forte, eu não ser chamado nem para ser reprovado na prova. Eu não tive a chance nem de fazer a prova. Eu não sei o que aconteceu. Se na época pegaram meu currículo, botaram embaixo da mesa, bateram na mesa, os currículos caíram, o meu não apareceu, sei lá. O fato é que eu não fiz. E eu tinha como certo aquela prova, fazer aquela prova. Eu fiquei muito desanimado. Foi um golpe muito grande no começo assim, da minha carreira. Eu já voava na executiva, mas assim, eu queria comercial. Enquanto alguns amigos meus, que eu adoro eles, como o Ricardo, optaram por não ir para comercial. E 1 ano depois eu entrei na TAM. Então assim, se eu tivesse desistido, eu teria ficado naquele cenário de 1995. Então, tenham certeza que vocês vão tomar alguns nãos e vão fracassar algumas vezes. Mas não vai ser uma regra isso. Uma hora vai dar certo. Não desistam. E saibam que essa insistência ela tem que ter em todas as profissões. A peneira, ela é fina realmente. Algumas pessoas ficam no meio do caminho. Mas vocês não vão ficar. Vocês vão passar. Viu?